Uma jovem está passando um tempo na casa de sua avó. Ela está admirada com a coleção de antiguidades que a avó dela possui. No entanto, em meio a essas antiguidades, tem um boneco muito estranho, que é daqueles que causa medo só de olhar para ele. Em uma certa noite, essa jovem estava no quarto e teve a impressão de ter visto esse boneco se movendo. Nessa hora, ela decidiu começar a filmar para registrar qualquer coisa estranha que pudesse acontecer. E essa filmagem acabou ganhando um rumo muito assustador. This thing just moved. The door just moved. Ela se aproxima daquele boneco e até chega a colocar a mão nos olhos dele para ver se não tem alguma coisa de errado. Só que no momento que ela sai do quarto e fica ali de longe filmando, a porta se move sozinha e isso faz ela gelar de medo. Depois disso, ela entra no quarto e olha por todos os lados. E para deixar tudo ainda mais estranho, aquele balão surge na frente dela e eu tenho certeza que nessa hora ela se assustou. Só que não para por aí. Alguns detalhes são realmente estranhos. Em um certo momento, ela se aproxima do boneco e pede para ele se mover novamente. E ela disse que não iria olhar. No entanto, pelo reflexo do espelho, é possível ver uma sombra e também a mão desse boneco se movendo. Enquanto ela filma, pelo reflexo do espelho, é possível ver uma sombra que chega a bloquear a luz. E logo após isso, a mão do boneco se move como se estivesse ganhando vida. Tenho certeza que isso deve ter deixado ela apavorada. E não há como negar que esse boneco é realmente muito assustador. Esse canal japonês foi investigar uma casa que tem uma história muito sinistra. Nessa casa morava um casal e uma filha. No entanto, o marido faleceu muito jovem e poucos anos depois, a filha começou a apresentar problemas psicológicos. E a mãe, sem ter condição de cuidar dela, acabou deixando ela aos cuidados de uma instituição. Muitos anos se passaram e essa senhora faleceu sozinha nessa casa em uma situação deplorável, pois ela estava em meio a muita poeira e restos de alimento. Desde o ocorrido, algumas famílias tentaram morar nessa casa, mas sempre acabavam indo embora, pois relatavam viver coisas muito estranhas nessa casa. Tendo isso em vista, um corretor chamou esse investigador para tentar encontrar alguma resposta. Um pouco mais tarde,
ele estava andando pela casa e, do nada, escutou o piano tocando sozinho. マジで今鳴ってるピアノが。 Ao escutar isso, ele foi até o piano. Chegando lá, ele até olhou lá dentro para ver se não havia algum animal, como por exemplo um rato. Após não encontrar nada, ele continuou andando pela casa, e uma câmera que estava posicionada filmou um objeto caindo sozinho. Ele vai até lá e não encontra nada, só que pouco tempo depois dele dar as costas, a câmera filma aquela bengala caindo. Isso tudo é muito estranho, mas ainda naquela noite, a câmera filmou algo realmente arrepiante. Ainda na casa, ele usou aquele filtro que muitos acreditam que detecta a presença de espíritos. Quando ele usou na direção do piano, nada apareceu, mas assim que ele usou no quarto, o filtro detectou a presença de uma mulher. Mesmo essa casa tendo uma história muito sinistra, para mim nada é mais assustador do que as aranhas que ele encontrou em um dos quartos. Uma jovem estadunidense chamada Felícia passou por um momento muito estranho, que até hoje ela está buscando uma explicação lógica para o que aconteceu. Aqui na filmagem podemos ver que ela está no quintal de casa brincando com o cachorro. Mesmo sendo noite, isso não tem nada demais. Só que enquanto ela estava ali, algo muito sinistro aconteceu e fez o sangue dela gelar na mesma hora. Enquanto ela está ali, ela escuta o que parece ser uma voz sussurrando bem perto dela. Nesse momento, ela grita e vai na direção da porta, chamando o cachorro para entrar. No entanto, tem um detalhe nessa filmagem que chama muito a atenção. Você pode não ter notado, mas antes dela escutar essa voz, é possível ver o pano daquela tenda se movendo, como se alguma coisa tivesse passado ali. Poucos segundos antes dela escutar a voz, o pano se move, e logo após isso, ela escuta essa voz sussurrante, dizendo o que parece ser saia. Ao escutar isso, ela fica super apavorada e até hoje não encontrou uma explicação para aquela voz que ela escutou, mas acredita que havia uma presença ali com ela. Uma mãe vem notando algumas coisas muito estranhas acontecendo na casa dela, e o que vem deixando ela cada vez mais assustada é que essas coisas geralmente acontecem no quarto do bebê, e isso vem deixando ela com muito medo e preocupada com a segurança do bebê e também de sua família. Em uma certa noite, a câmera do quarto do bebê detectou movimento, e quando a mãe olhou, ficou muito assustada com o que viu. Na filmagem é possível ver um carrinho se movendo sozinho. A mãe, ao perceber isso, corre até o quarto do filho e olha embaixo do berço para tentar entender o que estava acontecendo. Mas como vemos, ela não encontra nada ali e acaba acordando o bebê. Em um outro dia, ela estava limpando o quarto e acabou sendo surpreendida por um objeto se movendo sozinho.
ela percebeu que algum brinquedo se moveu dentro daquela casinha, e na mesma hora ela foi olhar para ver se havia alguma coisa escondida ali atrás. E mais uma vez, ela não encontrou nada. Só que essa não foi a primeira vez que ela presenciou coisas se movendo sozinhas naquele quarto. Ela estava apenas aspirando e, de repente, um pote com algumas fraldas foi derrubado ao chão. Mesmo que no início ela tenha ficado preocupada com a segurança do bebê, ela afirma que já está acostumada a vivenciar essas coisas e acredita que não seja algo perigoso para a família e nem para o bebê. Um homem percebeu que o seu cachorro estava latindo na direção das árvores que ficam no fundo do quintal, e ele pensou que poderia ser algum animal que estava ali pela propriedade. No entanto, quando ele começou a filmar, viu que era algo muito mais sinistro e tenebroso. Domino, what is that? What the hell is that? Hey! Enquanto ele filma, é possível ver que próximo às árvores tem alguma coisa se movendo. No entanto, pela distância e com o zoom, não deu para ver exatamente o que era aquela coisa. Mas, segundo ele, era uma figura alta, que deixou ele muito preocupado. I looked over and I saw it from behind that swing set out of the woods. Walked over behind that truck, or to that truck, and went behind it into the woods. I don't know what it was. It was brownish red in person. We have a street light, so I figured it'd pick up better. Apologize for the quality. Apparently zooming in at night will make any phone's quality potato quality, but I haven't seen it since, and hopefully I won't, but I still don't know if it was a person or a thing. Whatever it was big, and it was in my yard, and I don't like that. Seria aquela coisa uma pessoa? Poderia ser um pé grande? Ou será uma entidade sobrenatural? Bem, isso é você quem decide. Um homem chamado Tristan tem sido acordado no meio da noite com barulhos estranhos, e toda vez que ele levanta, acaba presenciando coisas realmente assustadoras acontecendo na casa dele. Ele escuta a maçaneta da porta se movendo, e quando ele se aproxima, percebe que é a porta do banheiro. Só que assim que ele abre a porta, não encontra ninguém do outro lado. Isso tem sido rotina na casa dele, e muitas vezes ele encontra objetos fora do lugar, e até mesmo cadeiras derrubadas no chão. E pelo que parece, essa entidade está cada vez mais perto dele. Em uma noite, ele se levantou e acabou presenciando uma coisa que ele nunca mais esquecerá. Quando essas atividades se tornam mais intensas, muitas vezes quer dizer que a entidade está ficando cada vez mais forte. E essa força vem do medo da pessoa que está sendo assombrada. E muitas vezes isso se transforma em um caminho sem volta, pois nunca se sabe do que essas entidades são capazes. Uma família registrou um momento muito estranho.
Pai e mãe estavam conversando na sala, mas de repente, a filha do casal entrou em cena, dizendo algo que eles não esperavam. E o que ela falou para eles os deixou muito assustados. Who come see you at night? What Who? man? What man? Up here? He dead. O casal está ali e de repente a filha deles entra dizendo que foi aquele homem que visitou ela na noite passada. Nessa hora, ela aponta para um quadro que está na parede repleto de fotos de pessoas da família. No entanto, quando a mãe pergunta para ela quem é esse homem, ela aponta para a foto do avô. E o bizarro disso é que o avô dela faleceu há 14 anos atrás, antes mesmo dela nascer. Se ela pelo menos tivesse conhecido ele, daria para dizer que foi apenas uma memória, mas nesse caso, não é o que parece. Nos comentários, algumas pessoas acreditam que ela realmente viu o espírito do avô. Outros acham que na verdade se trata de um espírito impostor, que está ali para assombrar essa família. Essa jovem costuma gravar alguns vídeos para postar em suas redes sociais. E os vídeos dela geralmente são vídeos divertidos ou até mesmo de coisas do cotidiano. No entanto, em uma certa ocasião, ela postou um vídeo fazendo uma brincadeira de apagar a luz. E foi durante essa filmagem que uma coisa muito bizarra aconteceu. Ela postou esse vídeo sem nenhuma pretensão, no entanto, os seus espectadores perceberam uma coisa estranha. Antes da luz se apagar pela segunda vez, é possível ver atrás dela o que parece ser um rosto. Só que o bizarro disso é que esse rosto possui um olhar muito estranho, aparentando ter os olhos brancos. E isso foi o suficiente para deixar a sua audiência muito assustada. Alguns acreditando que é apenas uma brincadeira. Já outros juram que ela estava sozinha em casa e que aquela coisa estava ali assombrando ela. Seja o que seja, aquela coisa fez esse vídeo ter mais de 106 milhões de visualizações. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!